Olá, comunidade Duplo Expresso! No vídeo de hoje falaremos sobre o genocídio de uma população inteira e a guerra às drogas como pano de fundo. Direito ao ponto. A atuação do sistema penal na questão das drogas arbitrariamente selecionadas e tornadas ilícitas revela historicamente o controle penal, a criminalização e a estigmatização de determinada classe de pessoas através da associação de determinadas drogas a grupos sociais. Chineses a ópio, irlandeses a álcool, mexicanos a maconha, colombianos a cocaína, e chegamos com o fenômeno da globalização, com a associação das drogas aos miseráveis. A chamada guerra às drogas foi declarada pelo ex-presidente norte-americano Richard Nixon, nos Estados Unidos da América, em 1971, logo se espalhando pelo mundo. Abro aspas para o chefe de política doméstica do ex-presidente Nixon. Na campanha presidencial do Nixon, em 1968, e depois na Casa Branca, nós tínhamos dois inimigos, a esquerda anti-guerra e as pessoas negras, entendeu? Sabíamos que nós não podíamos criminalizar quem era anti-guerra ou negro, mas convencendo a população a associar hippies à maconha e negros à heroína, e depois criminalizando fortemente os dois, poderíamos desestabilizar ambas as comunidades. Poderíamos prender seus líderes, invadir suas casas, impedir suas reuniões e caluniá-los todas as noites nos jornais. Sabíamos que estávamos mentindo sobre as drogas? Claro que sim. Fecho aspas. Qualquer semelhança com o Brasil não é mera coincidência. A sanguinária guerra às drogas não é, nem nunca foi, guerra contra as drogas. Como qualquer outra guerra, se dirige contra pessoas. Quem são, portanto, os inimigos dessa guerra? Os produtores, comerciantes e consumidores das drogas tornadas ilícitas. Mas não todos eles. São os mais vulneráveis dentre esses produtores, comerciantes e consumidores das substâncias proibidas. Os negros, pobres e moradores das favelas. Temos diante da seletividade punitiva da guerra contra as drogas a criminalização das pessoas que não podem ser exploradas pelo capital, excluídos do mercado de trabalho por viverem na miséria absoluta. A persecução penal se orienta pelos padrões de vulnerabilidade dos candidatos à criminalização. O risco de criminalização é alto quando o indivíduo corresponde ao estereótipo criminal construído pela ideologia dominante e identificado com o negro, pobre, morador da favela. As pessoas presas pela venda de drogas ilícitas têm uma coisa em comum: o seu grau de miserabilidade. São aquelas responsáveis pela venda de drogas no varejo. Aquelas pessoas com uma carga ínfima de substância proibida, detidos sem portar sequer uma arma. Autônomos chamados de aviões e mulas, que visam obter lucros insignificantes em relação à totalidade do negócio. A relação entre tráfico de drogas e violência é um sentido construído pela grande mídia. A pauta de lei e ordem das grandes corporações transnacionais que comandam os meios de comunicação e ditam a política é o carro-chefe da criminalização da pobreza, estereotipados e demonizados nos noticiários. A expressão tráfico significa negócio e, mais propriamente, comércio. Obviamente, traficante é uma expressão com carga muito mais dramática e demoníaca do que comerciante ou produtor. A mídia, associando a imagem do traficante a um ser violento e cruel, identificado com o estereótipo criminal que retira suas características da população pobre e marginalizada, constrói um passe livre para ações genocidas do Estado. Por isso, quando um pobre negro da favela é assassinado, são rotulados de traficantes, categoria que os tornam matáveis. E isso aconteceu, por exemplo, no caso Amarildo, em que o debate sobre o seu desaparecimento se dava com a seguinte pergunta: Amarildo era traficante de drogas?
Ou seja, Amarildo aparece nas câmeras sendo conduzido coercitivamente, algemado e entrando dentro de uma viatura policial. Desaparece. E a pergunta é se Amarildo é traficante. E por que isso? Porque se a imagem do Amarildo for construída como traficante, ele não tem mais valor de vida. É uma vida matável. Os grandes pontos de venda das drogas ilícitas no asfalto se localizam em áreas residenciais de acesso privado, como apartamentos e condomínios, espaços onde a polícia não tem entrada franqueada. Imagine a proposta de se policiar ostensivamente as saídas e as entradas dos grandes condomínios para o combate ao tráfico de drogas. Imagine batidas policiais sem mandado nos apartamentos da classe média e alta e a revista coletiva de todos os moradores. De forma distinta, encontra-se o espaço onde circula a mercadoria ilícita, nas favelas, onde a polícia tem acesso livre às vielas e becos, onde ocorre o comércio ilegal das drogas. As classes média e alta tendem a passar a maior parte do tempo em locais fechados. Os indivíduos marginalizados vivem a céu aberto. Esse é o tratamento brutalmente desigual e discriminatório que reserva às favelas o policiamento de exceção. O novo modelo de policiamento no Brasil, as unidades de polícia pacificadora, as UPPs, também deixa bem clara a funcionalidade da guerra às drogas na efetivação do controle penal sobre os pobres, os marginalizados, os excluídos. Esse modelo consiste na ocupação militarizada das favelas, como se fossem redutos dos inimigos a serem conquistados, transformando as favelas em guetos criminalizados, em campos de concentração, em campos de extermínio de gente pobre, onde aquelas pessoas vivem sob permanente vigilância e monitoramento, revistas pessoais em homens, mulheres e crianças por policiais fortemente armados, bem como a invasão do lar das pessoas sem mandado, com o pé na porta, e o igualmente ilegal e ilegítimo mandado de busca e apreensão coletivo. Você sabe o que é a súmula 70? A súmula 70 é a súmula do extermínio. A súmula 70 do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro autoriza a condenação de pessoas apenas com a palavra do policial. E juízes têm baseado milhares de condenações somente nessa súmula. O poder absoluto dado a policiais significa concretamente controlar as liberdades das pessoas que moram nas favelas. A súmula 70 é um verdadeiro terrorismo de Estado contra essas pessoas. Mais de 70% das prisões em flagrante por tráfico de drogas têm apenas um tipo de testemunha: os policiais que participaram da operação. Milhares de usuários condenados por tráfico de drogas e milhares de pessoas inocentes condenadas. Policiais militares do 7º Batalhão de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, por exemplo, chegavam a acusar usuários de drogas de serem traficantes, mesmo sabendo que não eram, apenas para atingirem a meta de apreensões de drogas, armas e de prisões nas unidades do batalhão. A prática foi descoberta pela Delegacia de Homicídios de Niterói e São Gonçalo durante a investigação. Os policiais, então, abordavam usuários no morro e os levavam para a delegacia, alegando que eles eram os responsáveis pela droga encontrada. Na unidade, os usuários acabavam sendo autuados por tráfico de drogas. E há também os kits flagrantes, objetos como drogas, armamento, que servem para ser colocados em cenas de crime para mascarar execuções ou forjar ocorrências de tráfico de drogas. Mas há espaços de resistência. A LEAP Brasil, a Associação dos Agentes da Lei contra a Proibição, constituída na forma de associação para fins não econômicos, é uma organização formada para dar voz a policiais, juízes e promotores, agentes penitenciários e demais integrantes do sistema penal que, por sua vivência, abro aspas aqui para o texto da LEAP, perceberam a falência e, mais ainda, os danos e os sofrimentos
provocado pela guerra às drogas, tendo como objetivo informar e restaurar o respeito público aos integrantes das forças policiais, negativamente afetado por seu envolvimento na inútil, fracassada e danosa imposição da proibição às drogas tornadas ilícitas. Fecho aspas. Passados 100 anos de proibição e com seus mais de 40 anos de guerra, não houve nenhuma redução na circulação de tais substâncias. As selecionadas drogas tornadas ilícitas ficaram muito mais baratas, diversificadas e muito mais acessíveis do que eram antes da proibição. A ONU, que em 1998 prometia um mundo sem drogas em 10 anos, posteriormente viu-se compelida a reconhecer a expansão do mercado de drogas ilícitas. No campo das drogas, existem duas ordens de problemas. Uma gerada pelo consumo abusivo e outra gerada pela proibição. Os problemas gerados pelo consumo abusivo existem sob a proibição e continuarão a existir após a legalização. Legalizar não significa liberação. Ao contrário, legalizar significa regular, o que hoje não acontece, pois um mercado ilegal é necessariamente desregulado e descontrolado. Liberado é exatamente esse mercado que floresce na ilegalidade imposta pela proibição. Legalizar significa afastar do mercado esses descontrolados e liberados agentes que agem na clandestinidade e devolver ao Estado o poder de regular, limitar, controlar, fiscalizar e taxar a produção, o comércio e o consumo dessas substâncias, da mesma forma que o faz em relação às drogas já lícitas, como o álcool e o tabaco. A necessária legalização apenas colocará fim aos danos agravados pela proibição. E o mais evidente dos danos provocados pela proibição é a violência. A proibição não é apenas uma política falida, é muito maior do que simplesmente ser ineficiente. Mais do que a inaptidão de atingir o objetivo declarado de eliminar ou mesmo reduzir a disponibilidade das drogas selecionadas como ilícitas. A proibição é violenta, mata mais que a guerra no Iraque. A proibição nasce com o pretexto de se proteger a saúde pública. No entanto, a realidade contradiz esse discurso proibicionista. Podemos destacar 2 pontos. Primeiro, a Organização Mundial de Saúde alertou que o álcool e o fumo, que são drogas lícitas, causam mais danos à saúde pública do que as ilícitas, o que deixa claro a impossibilidade do discurso jurídico de explicar para além do campo normativo a distinção entre drogas lícitas e ilícitas. Segundo, a política proibicionista, paradoxalmente, causa maiores danos a essa mesma saúde que anuncia pretender proteger. Não é a atividade do comércio de drogas que causa violência. O que causa violência é a proibição. Só existe violência na produção das demais drogas tornadas ilícitas porque o mercado é ilegal. É a ilegalidade que cria e coloca no mercado empresas criminalizadas que se valem de armas, não apenas para enfrentarem a repressão policial, e também em razão da ausência de regulamentação deste comércio e consequente impossibilidade de acesso aos meios legais de resolução de conflitos. Legalizar e, consequentemente, regular a produção, o comércio e o consumo de todas as drogas é a única maneira de pôr fim a essa política falida, insana e violenta e optar por uma política de saúde pública que reduza os efeitos nocivos das drogas e não uma política penal e bélica que soma a esses efeitos violência, mortes, encarceramento em massa, racismo, agravamento de problemas de saúde e a violação dos direitos humanos fundamentais. A legislação referente a drogas no Brasil, segundo a lei desastrosa e equivocada do governo do Partido dos Trabalhadores,
a Lei 11.343, de 2006, trouxe uma inovação: a ideologia da diferenciação entre usuário e traficante. A posse para uso pessoal prevê uma pena alternativa diferente da prisão, como advertência, prestação de serviços à comunidade ou obrigação de cumprir medidas educativas. Já o tráfico, pela regra, leva à prisão. Recepcionando esse discurso moralista do clamor público midiático, a atual Lei 11.343 aumentou a pena mínima para o delito de tráfico, de 3 para 5 anos, podendo chegar a 15, inviabilizando, em definitivo, a conversão da pena privativa de liberdade em penas alternativas. Segundo o artigo 28 da lei, é o usuário, abro aspas, quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Fecho aspas. Abro aspas agora para o artigo 33, que define tráfico: importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Fecho aspas. Mas como se estabelece que a droga era para consumo pessoal? Continuando na mesma lei, abro aspas. Para determinar se a droga destinava-se a consumo pessoal, o juiz atenderá à natureza e à quantidade da substância apreendida, ao local e às condições em que se desenvolveu a ação, às circunstâncias sociais e pessoais, bem como à conduta e aos antecedentes do agente. Fecho aspas. Ou seja, quem determina se a pessoa é usuária ou traficante é o juiz. Tem juiz condenando pessoas que portavam um único baseado no bolso na conduta prevista como tráfico de drogas. A lei ainda diz a quantidade e natureza da droga. Mas qual é a medida? Tem uma medida? Não. Depende da vontade do soberano juiz. Se o juiz olhar para você e achar que você tem cara de traficante, você é traficante. E traficante tem cara? Traficante, como termo estigmatizante, está associado a negros, pobres, moradores da favela. Voltemos a frases da lei. O juiz observará circunstâncias pessoais, considerará o local, levará em conta a sua conduta e antecedentes, ou seja, o direito penal do autor nazista, em que o indivíduo é enquadrado como traficante por ser caracteristicamente negro, pobre e morador da favela. É por conta disso que a pessoa branca universitária que é pega com drogas será sempre usuária, e a pessoa negra, pobre, da favela, pega com 0,02 gramas de maconha, será enquadrada como traficante. É comum encontrar casos em que o indivíduo é enquadrado na conduta prevista como tráfico de droga ilícita por estar desempregado ou subempregado, visto naturalmente como traficante. Usuários, jovens, negros, moradores das favelas são processados e condenados, cumprindo pena pela conduta prevista como tráfico de drogas. Essa lei foi responsável pelo encarceramento em massa de jovens, pobres, negros, moradores da favela, arbitrariamente etiquetados como traficantes. 62% das prisões de mulheres e 26% das prisões de homens no país está relacionada ao tráfico de drogas, exterminados nas favelas e nas câmaras de tortura medievais, que são os nossos cárceres. A guerra às drogas é o pretexto para a política de Estado de extermínio. Até quando ficaremos omissos ao genocídio de uma população inteira?
Até quando compactuaremos com a barbárie institucionalizada? Até o próximo Direito ao Ponto, aqui no Duplo Expresso.